Como que fica esse outro lado da cirurgia espiritual quando a gente está fazendo uma live e a espiritualidade avisa, ó, hoje temos cirurgias espirituais, se prepare. E nesses casos, sim, a gente via muitos processos de cura física mesmo, a remoção de pedra renal, curas completas de úlceras. Por trás da materialização física da doença, existe inúmeras outras preocupações, às vezes até maiores. Aquela gastrite, por exemplo, nos corpos espirituais, o que ela era? Então, os espíritos que estão para nos acompanhar como mentores, como nós costumamos chamar aqui, são espíritos altamente treinados a curar, Pedro. Eu acho que eu comentei contigo sobre a dor de cabeça, que eu sei que eu tô sentindo uma dor de cabeça. E tu disse é porque tu foi operado. Poxa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Hoje estou aqui com o médium Jordelei dos Santos e nós vamos conversar sobre como são realizadas as cirurgias espirituais. Nós vamos falar sobre os bastidores dessas cirurgias, os processos de acepções que são realizadas com tempos antes dos procedimentos acontecerem, e vocês vão perceber que isso acontece de uma forma muito maior do que vocês imaginam. Porque quando a gente fala em cirurgias, a gente pensa, puxa, eu faço cirurgia uma vez na vida, se fizer, espero que não faça. Mas cirurgias espirituais todo mundo faz constantemente. Isso é algo muito interessante. E a gente vai entender também o porquê. E também vamos entender que a gente tem um papel importante durante estas realizações dessas cirurgias, principalmente para o cuidado dos nossos corpos espirituais, que trazem a reflexão nos nossos corpos, no nosso corpo físico. Então é este maravilhoso e importantíssimo assunto que nós vamos falar hoje neste videocast, que tem o oferecimento das Leis Espirituais de Vicente Guilhem. O canal As Leis Espirituais Brasil está na descrição. Vale a pena tu conferir e conhecer as leis espirituais na perspectiva de Vicente Guilhem. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Muito bem, Jordi. Seja muito bem-vindo. Pedro, que coisa boa estar aqui de novo. Fazia tempo que a gente não parava para gravar, né? E eu sentia falta. É sempre bom estar em contato contigo. A tua energia é muito contagiosa. Então, rapidamente, eu acabo pegando toda essa alegria, todo esse bom humor, assim, que eu admiro demais em ti. Que coisa boa. Eu já tive a oportunidade agora, 2 semanas atrás, absorver ele na nossa gravação na Casa do Consolador. E foi incrível. Mas, pois esse tema sobre cirurgias espirituais, ele sempre é muito intrigante, porque o primeiro ponto que a gente imagina são aquelas cirurgias mirabolantes, né, que a gente via, o médium acoplado, fazendo cortes, sem sair sangue. Então a gente imediatamente já remete muito para essa visão. E aí nós temos um grande trabalhador, que é o Zé Arigó, né, que foi um dos precursores e um dos grandes médiuns mesmo, difundindo esse trabalho. Porém, hoje, aquilo que nós chamamos de cirurgias espirituais acabou modificando muito, até em função desse monte de terapias que chegou. Veja, no Reiki, a partir do nível 3, já fala da possibilidade da realização de cirurgias, né, espirituais através dessa canalização energética do Reiki. Mas como que fica também essa outra vertente, esse outro lado da cirurgia espiritual, quando a gente está fazendo uma live e a espiritualidade avisa, ó, hoje temos cirurgias espirituais, se prepare.
né? Então fica toda essa confusão grande do que é, do que não é, do que se faz, do que não se faz. E uma das coisas que eu observei, por exemplo, quando eu trabalhava no Lar de Juliano, então nós sabíamos que toda a segunda sexta-feira do mês, inicialmente era nas terças, depois passou para sextas, a segunda sexta-feira de cada mês era cirurgias espirituais. Então ali chegava o mentor Lázaro, ele acoplava, fazia uma pequena palestra e depois atendia individualmente as 100, 150 pessoas que ali estavam. E nesses casos, sim, a gente via muitos processos de cura física mesmo, remoção de pedra renal, curas completas de úlceras e reticências, né? Aí a gente vai entrar num setor muito delicado, que é muito grande e muito vasto. Agora, com os trabalhos que estamos realizando hoje através da meditação mundial, que sempre está tendo as cirurgias espirituais, e na sexta-feira também, que sempre está tendo as cirurgias espirituais, independente do Lázaro se comunicar ou não, a gente vê o processo muito semelhante, que é um processo de aceleramento das questões espirituais. Nós sabemos que todos nós carregamos muitas doenças psíquicas, doenças espirituais. E muitas vezes nós não temos consciência de quais são elas. Então a gente acha que aquela dor nas costas é uma, a gente acha que aquele mal-estar tem que ser uma. Eu ando com muita gastrite, então vou pedir para que o mentor opere isso. Só que por trás por trás da materialização física da doença, existe inúmeras outras preocupações, às vezes até maiores. Por quê? Nós sabemos que toda doença ela começa de âmbito espiritual e ela vem densificando nos corpos espirituais até alcançar o corpo mais denso que nós conhecemos, a matéria. Então, a doença manifestada na matéria, a gente sabe o que é. Agora, aquela gastrite, por exemplo, nos corpos espirituais, o que ela era? Porque ela foi a materialização em algum órgão que estava mais frágil. A gastrite não é porque essa dor aqui, esse problema espiritual causa gastrite. Não é nisso. Quais os órgãos que nós temos que estão mais delicados, que estão mais suscetíveis a uma doença, mais frágeis? Então, a densificação energética ela vai se dando até o ponto de atingir essa parte mais frágil. Porque se o estômago estiver em perfeitas condições, claro que não vai ser ali o problema. Jordi, essas doenças, esses sintomas que a gente vê aparecer aqui na matéria física, né? No nosso corpo, quando a gente detecta, puxa, é algo, é uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa assim, ou até mesmo coisas mais graves, tumor, enfim. Tudo disse, claro, e a gente sabe que elas têm origem dos corpos espirituais. Então, a origem delas é outra e diferente daquelas que a gente, é óbvio, sabe aqui a origem. Ou seja, elas seriam resultado de formas, pensamentos gerados, energias geradas em âmbito de não boa vibração, né? Em âmbito de, digamos assim, negatividade que acumula na aura, raivas, iras e outras energias de baixas vibrações, que elas vão se acumulando e vão se associando aos órgãos que processam aquela energia também e podendo ficarem ali acumuladas, estagnadas, a ponto de passar para o físico. E essas cirurgias seriam a obturação nestas energias, um processamento nestas energias, para que elas sejam dissipadas ou contornadas de alguma forma, para que não venha a densificar mais. É mais ou menos assim. Exatamente isso, Pedro. Exatamente isso. Então, no momento que a gente está ali fazendo todo esse trabalho de reforma interior, talvez o termo mais fácil de compreender seja uma reconstrução de pensamentos.
Porque a reforma interior, ou a reconstrução interior, ela vai se dar diretamente nos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, nos nossos pensamentos. Que depois dos pensamentos é que ela vai virar ação. Nesse momento, por exemplo, eu vou parar de fumar. Não, por favor, não entenda os fumantes que para alcançar a perfeição tem que parar de fumar. Nós sabemos que todos os vícios têm que ser deixados aos poucos de lado, mas é só um exemplo, por favor. Então, eu vou pegar e vou lá parar de fumar. E não compro mais cigarro. Os pensamentos vão continuar girando em cima da vontade, do hábito. Então, aquela atitude brusca talvez não tenha resultado porque os pensamentos não estão voltados para aquela mesma vontade, ou seja, a incompatibilidade. A espiritualidade, quando vem e faz as cirurgias espirituais, ela mexe exatamente nesses corpos energéticos que muitas vezes fazem a alteração dos próprios pensamentos. Por exemplo, nós temos aqui uma energia, digamos que a gente sabe que tem que se cuidar na alimentação, tá? E diminui um pouco o sal, por exemplo. Já que nós estamos falando de cirurgia, a gente vai ter que voltar muito para uma parte física. A gente vai ter que dar uma controladinha no sal, mas eu não consigo controlar. A gente sabe que esse processo no corpo traz agravos grandes e vai trazer, por exemplo, o inchaço pela retenção híbrida, inúmeros problemas que pode gerar determinadas doenças. Agora, qual é o pensamento repetitivo que tenho falado para mim, que encontra-se nos meus corpos espirituais causando essa dependência? Então, essa doença, esse problema pode ser, sim, reorganizado no mundo espiritual, as cirurgias espirituais. Eu tenho visto muito, por exemplo, nos dias de cirurgias espirituais, os benfeitores espirituais vão lá e eles não fazem a cirurgia do nosso corpo. Eles tiram, através da projeção espiritual, eles vão lá, magnetizam o espírito que está ali, indo em contato com a matéria, e colocam ele num estado sonâmbulo, né, em estado de dormência do sono. Então, eles levam aquele espírito, conduzem até hospitais no plano astral. Só um pouquinho. Antes da pessoa dormir. Ela não está dormindo, ela está... Não, ela está dormindo. A pessoa vai deitar para dormir, mas ela vai receber a cirurgia espiritual. Certo. Então, eles induzem ao ponto da pessoa ficar num estado, o espírito sonolento, assim, se estivesse numa anestesia, e ele é conduzido para hospitais no plano astral. Agora imagina todo o aparato que é e todo o amparo que tem para ir até nas nossas casas, que não é uma ou duas casas, é muitas casas, e nos tirar dali e nos levar até o hospital espiritual. Porque eles se comprometem com todos, né? Por exemplo, no caso da meditação mundial, no caso do Portal Paz. Todos que estão ali na live participando, em sintonia com aquele trabalho, recebem auxílio. Então, as caravanas e os caravaneiros são muitos. São muitos. É que, Pedro, nesse processo de transformação que a gente está agora, toda a espiritualidade está muito envolvida nas transformações. Todos nós carregamos benfeitores espirituais ao nosso redor. E a gente, tão erroneamente, a gente só quer saber o nome do nosso mentor para conversar com eles. Mas a gente não faz ideia do trabalho que eles fazem. Os nossos mentores, eles são, sim, magnetizadores mais que profissionais. Ou seja, eles alcançaram um nível gigantesco de magnetização, de transmutação, de mexer com energias. Então, os espíritos que estão para nos acompanhar como mentores, como nós costumamos chamar aqui, são espíritos altamente treinados a curar. A curar, Pedro. Então, nós temos médicos, nós temos paramédicos, nós temos um monte de irmãos e energias espirituais ao nosso redor, 24 horas.
Na 24 horas, porque eles têm mais coisa para fazer do que estar parado do nosso lado, esperando a gente chutar uma pedra, né? Mas no instante que a gente chama eles e se coloca à disposição, eles são os primeiros a ajudar. O Eikenazi, ele usa uma frase muito bonita, assim, que ele diz assim, ó, na dúvida, me chama. Não sabe o nome do seu mentor? Me chama. Por quê? Esses espíritos tão abnegados no trabalho do bem, eles não se preocupam com o nome. O nome não faz diferença nenhuma. Então tu vai lá e diz assim, Quantos com muita nomes fé. tiveram, né? E Exato. já tem consciência de que tiveram. Tu vai lá precisando e com fé e tu diz, Oikenaz, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ou Lázaro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ou Dr. Bezerra de Menezes, por favor, me ajuda aqui. Não vai importar se vai ser esses que nós chamamos, mas tenha certeza absoluta que tudo o que tu precisar estará ali do teu lado, porque foi pedido em oração, e aquilo que nós pedimos em oração nos é dado. Isso Jesus nos ensinou. O que pedirdes em oração vos será dado. E O que conversa... Oi? Não, continue. Não, e oração, vamos entender, conversar com Deus, né? O que conversarmos com Deus, o que pedirmos a Deus, nos será dado. O universo diz que seja feita a nossa vontade constantemente, só a gente que não sabe interagir, né? Exato. E veja que eu quero fazer um link rapidinho para que as pessoas assistam outro vídeo do teu canal, que é o vídeo com o Bruno Gimenez. Ele fala exatamente disso. Vou deixar a recomendação aqui. A prosperidade, se nós olharmos só para o lado material, ela é muito restrita. E os ensinamentos ali são lindos. Mas quando a gente pega aquele mesmo conceito de prosperidade, de abundância, e joga para o mundo espiritual ao nosso redor, se reproduz a mesma coisa. Porque abundância e prosperidade é tudo. É permitir que a espiritualidade trabalhe livremente em nós, sem que a gente tranque. Por exemplo, na meditação mundial de ontem, né, que foi, deixa eu ver que dia que é hoje. Dia 25. Dia 25 agora de julho de 2022, porque a gente não sabe o ano que isso vai ser escutado. Os vídeos do canal aqui são atemporais. Atemporais, exato. Então, eu estava muito quieto, mas porque a espiritualidade estava trabalhando intensamente. E eu tinha que me manter focado, eu tinha que me manter centrado para o trabalho que estava sendo realizado. E ontem foi dia de cirurgias espirituais na meditação mundial. Olha que interessante. Jordi, quando eu fui lá, quando eu estava lá contigo, aliás, lá na Casa do Consolador, que a gente fez a transmissão ao vivo da meditação mundial de lá, tu falou naquele dia que, na verdade, eu falei antes que eu estava com uma dor de cabeça, né, desse lado aqui da cabeça, estava com dor de cabeça, e eu não costumo ter dor de cabeça. E era uma dor até bastante incisiva, bastante forte, assim, puxa vida, o que aconteceu? Eu falei eu acho que eu comentei contigo sobre a dor de cabeça, não sei que eu tô sentindo uma dor de cabeça. E tu disse, é porque tu foi operado. E eu, poxa, devem ter operado meu cérebro para ver se volta a funcionar, né, Jordan? Não é. É que uma das coisas que acontecem muito aqui em São Paulo é o processo da hidratação. A gente não tem hábito de se hidratar tão perfeitamente como deveria ser. E aqui é uma região muito seca, então a gente desidrata muito mais rápido. Dá a sensação de estar sempre com a boca seca. A gente acostuma vivendo aqui, mas no início é muito grande esse choque, assim. E como tinha sido feita uma cirurgia mexendo exatamente alguns pontos das tuas percepções mediúnicas, que foi mexido ali na região da hipófise, né? Então, junto com a desidratação que tu estava, que era leve, ocasionou algumas dores. Mas a dor não era da cirurgia, mas ela ficou mais evidente pós-cirurgia. Eu compreendo, até porque eu estava com tantas atividades a fazer que realmente a água eu meio que deixei de lado naquele dia. Também conjuminou, né, Jordi, com tudo isso.
E agora, falando sobre as cirurgias espirituais mais uma vez, o processo da cirurgia em si nas pessoas, porque é um preparo, né, onde uma equipe espiritual vai com bastante antecedência até a casa das pessoas que vão ver as nossas lives, por exemplo, no Portal Paz, não só as nossas, é claro, mas muitas lives de espiritualidade, por exemplo, a pessoa que participa de centros espíritas. A equipe de espíritos vão, já desde cedo na casa dela, preparar o ambiente espiritual, fazer uma asepsia espiritual de todo o ambiente, para que não haja bactérias espirituais, larvas espirituais, né? Para preparar, para higienizar o ambiente todo da casa da pessoa, para que a cirurgia seja lá realizada. E muitas vezes essa equipe encontra aquela casa em situações não muito boas, não muito favoráveis para o trabalho, por exemplo, né? Às vezes chega lá e as pessoas estão comendo muito, bebendo muito, fazendo uso às vezes de drogas, estão, sabe, discutindo, brigando, e o ambiente espiritual não está nada bom, e eles ainda assim têm que preparar todo este ambiente, né, para que a própria pessoa, após ser operada, não tenha complicações por partes de infecções, né, nos corpos perispirituais. Exatamente, Pedro. E aí que entra um ponto fundamental, que é a junção do conteúdo dos nossos canais. Porque a gente fala de meditar, a gente fala de inúmeras ferramentas que são usadas para nós nos melhorarmos. No Portal Paz a gente fala muito da necessidade da oração e do evangelho no lar. Esses processos que a gente está falando, eles são mecanismos já perfeitos para esses processos de asepsia diariamente em nós. Então imagina assim, ó, uma casa que tem o hábito de ter o evangelho semanal, por exemplo. A espiritualidade que vai... E aí, não é só... Eu vou voltar um pouquinho, porque não é só o evangelho, a asepsia. Quando nós criamos o hábito de algo renovador dentro do nosso lar, a nossa casa se transforma num polo de luz. E esse polo de luz, ele funciona como, aspas, um albergue espiritual. Mas não dos espíritos que vibram em frequências baixas, mas espíritos que vibram daquela frequência para cima, daquela frequência que estamos para cima. Então, espíritos que buscam oração, que buscam luz ou que são luz. Então, nós vemos muito, por exemplo, as caravanas que vêm até o plano terreno fazer resgates, fazer trabalhos, e não voltar para suas colônias e permanecer aqui para continuar os trabalhos. Então, eles ficam repousando sobre a egrégora espiritual daquela casa que tem o hábito de emanar luz. E toda vez que eles ficam ali, eles vão deixando a sua luz. Eles vão deixando sua luz, seu conhecimento, sua atenção. Então, ou seja, cria-se uma asepsia normal, que num processo de cirurgias espirituais é um acelerador, porque os espíritos que virão vir ali limpar o ambiente, afastando obsessores, limpando, sim, algumas larvas, alguns insetos espirituais. Muitas vezes há muitas teias colocadas ou espelhos em torno para a gente perder o controle através da obsessão. E tudo isso é removido, tudo isso é limpo, porque tem que ser um ambiente extremamente limpo, né? Com uma asepsia incrível, para que possa realizar a cirurgia, quando é na matéria. Agora imagina chegar a espiritualidade para fazer esse trabalho, e ao nosso redor está uma bagunça, um caos, né? E muitas vezes é isso que nós damos a eles. E eles ainda por cima, E aí, mesmo assim, fazem o triplo do esforço. Fazem. E depois não dura muitos resultados também, né? Porque... Não, porque a gente volta a sujar de novo, né? E é engraçado porque alguns dos casos muito graves gerados por auto-obsessão, né? Que é, para mim, uma das piores obsessões que tem, é a auto-obsessão. Porque a gente nem mais se dá conta do que está fazendo. Quando a gente sabe que é de fora para dentro, então, tá, estou sendo atacado, estou sendo isso. Agora, quando nós estamos nos atacando, tu não sabe nem aonde buscar a origem do negócio, do ataque. Então, nas cirurgias espirituais que eles fazem, eles drenam algumas regiões nossa, e começa a sair um líquido tão espesso, assim,
gosmento, chega às vezes dá nojo até, sabe? Porque sai de nós, porque vai ficando impregnado no nosso perispírito, vai ficando impregnado em nós, e aquilo vai nos causando muito mal, Essas aí são vai as nos fazendo muito mal. energias São as energias geradas pelos nossos densificadas. desequilíbrios de pensamento. Uhum. Muito interessante, né? E também muito interessante sobre as nossas casas se tornarem postos avançados da luz, né? Para acesso a níveis inferiores dos umbrais mais densos, dos umbrais da região, porque acredito que eles não encontrem muitas casas que preparem um ambiente a nível de poder ser ali um posto de luz para auxílio, resgates, equiparagens. Então, quando eles veem assim a crosta terrestre lá de cima, eles vão para os pontos, é isso? Onde eles vêm de lá tem um local onde eu posso ter meu suporte para as atividades que eu tenho que realizar ali perto. Inclusive, eles levam em consideração os lugares que eles vão atender dos umbrais, os lugares mais próximos que eles podem ter de apoio da luz, da casa de quem geralmente está brilhando um que faz evangelho no lar, né? Sabe, agora o Oi que está aqui do meu lado, porque a gente vai ter o evangelho daqui um pouco, e ele disse que se a gente pensar em hotel, às vezes a informação é um pouco equivocada. Porque o hotel a gente vai lá, pega a chave e vai para o nosso quarto e fica no nosso mundo. O que se cria ao nosso redor diz que é mais parecido com um hostel, porque aí está todo mundo junto. Ah, sim. É todo mundo junto, todo mundo integrado. Assim. E a pergunta que não quer calar, então, o que acontece quando nós vamos no banheiro? Não acontece nada demais, porque eles não se importam com isso, porque isso é uma necessidade fisiológica Não, do mas organismo. o pessoal do hostel... Não, eles não se importam com isso. Eles ficam na sala. Eles ficam na sala, eles respeitam. Geralmente, quem vai nos incomodar no chuveiro, ou no banho, ou em qualquer lugar do banheiro, são aqueles mentores iguais a nós ou inferiores. Né? Mas os mentores também adoram nos dar palpite e ideia no banho. É porque a água é um transmutador rápido de energia. Só que eles têm tanto uma ligação tão pura e tão bonita conosco, que às vezes eles nem estão no banheiro. Eles podem estar em outro lugar mandando informação. É verdade. Eu lembro que uma vez perguntaram lá no lar de Juliano, onde é que o mentor está neste momento? Você está ali atrás do Jordelei? O mentor disse que não, estava lá no outro lado, né, caminhando, enquanto falava através de ti para o público lá, né? É que a gente não consegue entender isso porque o nosso tico e teco é limitado. Mas o deles não, o deles é livre acesso. Né? Nós temos o tico e teco, eles devem ter o tico, teco e o trino. Deve ter mais um neurônio, os mentores. Muito bem, Jordi, esse assunto realmente é muito legal, pessoal. Jordi, tu tem mais algo a falar desse assunto? Cara, a gente tem muito ainda o que falar, mas acho que a gente pode deixar para uma continuação. Porque a gente depois pode falar das cirurgias espirituais que é feita nos espíritos resgatados. Olha só. Pessoal, então se inscreva no canal para não perder este vídeo sobre as cirurgias nos espíritos resgatados. E vamos aproveitar e falar, Jordi, sobre os processos, agora que a gente falou nas casas das pessoas, né, para a asepsia energética, para cirurgias espirituais, falar do processo de ida nessas regiões dos umbrais para resgates e cirurgias e operações. Essa é uma boa ideia, né? Excelente. Isso a gente tem muito conteúdo, muito assunto para falar. E há muita literatura também abordando esses fatos. Se a gente pegar alguns livros do Vanderlei Oliveira, né, pelo espírito da Madame Modesta, vai ter inúmeras ilustrações claríssimas sobre esses trabalhos. Se nós pegarmos a própria obra do André Luiz, né, os 11 volumes, a gente vai ter muita informação sobre esse processo. Se nós pegarmos a trilogia do Lúcio, também vai ter muita informação sobre esses processos de resgate, de trabalho. Então, tem muito conteúdo. Porque imagina, nós precisamos, na verdade, com urgência, compreendermos que somos livres e que somos espíritos, para não ser pego de surpresa no momento da nossa partida. A partida pode ser no momento certo ou pode ser de forma antecipada. E aí tem o suicídio, tem
o autoextermínio, tem o autoextermínio involuntário, né? E vai indo inúmeras ferramentas. E tem aquele processo natural, que é de resgate, que terminou as provações. Mas, se eu não tenho consciência do mundo espiritual, eu posso levar comigo as minhas dores, porque o ser humano é aquilo que pensa ser. Então, ele leva consigo a dor. Veja André Luiz, mesmo médico, mesmo tendo um conhecimento muito grande, ele levou com ele para o mundo espiritual todo o processo de dor que foi a operação que ele passou. Se não me engano, era apêndice, né? Se não me engano, era. Falem nos comentários se não for. E aí, ele passou todos aqueles 10 anos vivendo no mundo umbralino em relação ao nosso calendário, né? Ao nosso tempo e espaço aqui. E que lá é simplesmente um piscar de olhos, mas para nós aqui seria o equivalente aos 10 anos. Agravando sua dor, agravando seu estado, não cicatrizando a ferida, deixando a ferida mais exposta ainda. A primeira coisa que feita o resgate dele, que ele é levado para o nosso lar, ele passa pelas câmeras de retificação. Então ali ele é trabalhado. E o filme nem mostra essa parte, mostra ele direto já no hospital espiritual depois. Mas ele passou todo por essa câmera antes de ir para o hospital. Então ele chegou lá ele recebia todo o tratamento mais tranquilo, assim, de energização, de limpeza, mas o processo todo da cirurgia foi feito antes ali na cama. Todo esse processo é realizado através dos trabalhos feitos, que são as cirurgias espirituais. Que legal, Jordi. Bom, Jordi, eu quero te agradecer pela participação nesse podcast. Temos muitas coisas legais ainda para gravar, para falar, para compartilhar. Então é sempre um prazer muito grande ter tu aqui e em qualquer vídeo que tu apareça. Quero agradecer a tua presença, a presença de todos aí em casa. Deixem suas perguntas, seus comentários, seus acréscimos também para enriquecer ainda mais os conteúdos para todos que aqui chegarem atemporalmente, né? E outro assunto por falar nisso, Jordi, é para nós o tempo nos planos, né? Que passa diferente cá, passa diferente lá. Por que será? A gente vai descobrir em breve. Então, Jordi, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Pessoal, fiquem com Deus e muita luz para todos vocês, tá? Dê uma conferida no canal do Vicente Guilherme, que o link está na descrição. Fiquem em paz, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!